bem, minha gente, vamos lá, agora são 8 horas mais 40 minutinhos, 8 mais 40, estamos começando aqui um bate-papo no nosso programa, como eu já anunciei semana passada, também agora no início do programa, que estaria aqui comigo o Helenoir Turazzi, que é o proprietário da Autoescola Motocar, trazendo aqui informações importantes para a nossa comunidade, especialmente para você que está pretendendo tirar a sua habilitação, a sua CNH. Bom dia, Turazzi. Bom dia, Valdir. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tudo certo, graças a Deus, né? Estamos aí na segunda-feira, começando a semana e com muita fé em Deus, viu, amigo? Isso. A segunda-feira é aquele dia mais complicadinho, né? Tem que começar a ligar o motor e ir acelerando até o final de semana, né? Mas é assim mesmo, vamos lá. Exatamente. O start já foi dado, né? Isso. Então, hoje o senhor vem no programa e é uma satisfação recebê-lo aqui, né? Empresário local e que tem a Autoescola Motocar, e a Autoescola está aqui há alguns anos, né, e muito prestigiada aqui na nossa comunidade. E o senhor vem trazer informações, então, com relação aí a CNH e muitos outros assuntos, né? Isso. Tá tendo uns boatos na região ali sobre algumas mudanças, algumas leis novas que o governo tá lançando ainda, né? Sim. E aí o pessoal tá aí, então, querendo mais informações. Então, através da rádio, a gente consegue passar essas informações para os nossos ouvintes, né, Valdir? Muito bem. Então, nós temos aqui algumas perguntas para fazer para o senhor, né? Que a gente já elaborou antes, para discorrer sobre esse assunto que vai ser muito importante, muitas pessoas precisando realmente saber o que está acontecendo. Vamos começar aqui pela primeira. O que é o programa da carteira social e qual o objetivo principal dele? Então, assim, Valdir, a carteira social são dois projetos de lei. Um é um projeto nacional que está ainda em trâmite, né, ali. Sim. E aí nós temos alguns estados também que estão lançando essa carteira social. O Paraná é um dos estados que está lançando a carteira social, mas ela não está nada aprovada. Essa carteira ainda está, esse projeto, né, é uma PL ainda, está nas câmaras aí dos deputados, está sendo analisada, verificada, como vai funcionar bem certinho. Então não tem nada ainda concretizado. Ele está ainda em projeto de lei. Então, quem precisa tirar aí uma carteira, né, a sua primeira carteira, digamos assim, a CNH, né? Isso. Deve procurar, então, os meios tradicionais, que são autoescolas, né? Isso. Não mudou nada no projeto ali, no processo, na verdade, de CNH. Esse projeto ali do governo é para ajudar, então, a população mais carente, tá? A população aí que está cadastrada no Card Único, né? Mas é um projeto ainda que está em estudo, está sendo trabalhado, né? Analisado. Isso, está sendo analisado tanto a nível nacional, ou a nível nacional a gente não tem muito acesso, a gente tem mais acesso ao nível estadual, que é do nosso estado do Paraná, né? Certo. Tem estado que, por exemplo, não vai implantar, né? Isso vai depender de cada estado. Então não é uma coisa assim que seja obrigado também, né? No estado, por exemplo, se o governador do estado achar que não deve implantar, não vai ter nesse estado. Não, porque assim, é um projeto que vai ter um custo pro estado um pouquinho elevado, né? Certo. O que nós temos que ter o cuidado na carteira social, que quem for beneficiado com a carteira social, ele vai ter que seguir todos os trâmites normais de tirar a carteira, né? Não é que ele vai se inscrever nessa carteira social e vai ganhar a carteira em casa. Não, é isso que nós temos que ter um cuidado. Ele vai ter que fazer todo o trâmite lá, foto, biometria, vai ter que fazer o exame de visão, o exame psico, vai ter que fazer todas aquelas aulas teóricas, a prova teórica e fazer as aulas práticas e passar nas aulas práticas, né? Então não vai ser que, eu vou ganhar a carteira em casa, de graça. Não vai fazer nada e vai ter uma carteira de motorista. Não vai ser assim que vai funcionar. Não é assim que funciona, tá? Ele tem... Por que a carteira social? O Estado, né, seria o governo, né, ele vai bancar essa carteira, tá? Para que a pessoa que é mais carente e tudo mais conseguir ela. Mas ela vai ter que passar por todo o processo normal de habilitação. Bom, como o senhor já falou antes ali, quem está inscrito no Cade Único, né?
e os critérios para ser contemplado com o benefício. Assim, ó, a gente não tem muitas informações, tá? Porque esses projetos de lei eles andam meio na Câmara lá, mas o que nós temos ainda já de informações, né? Então, vai ser pessoas carentes, não são para pessoas mais carentes, que estão cadastradas no CAD único, tá? Esse projeto, ele vai ser, pelo menos o que foi divulgado para nós, ele vai ser em forma de lotes. Então, por exemplo, o primeiro ano vai ter X carteiras, né? Segundo ano, mais X carteiras. O que nós temos de informação, e aí que tem que ter um cuidado, Valdir, ali, né? Não é todo mundo que vai conseguir essa carteira, tá? Porque, assim, eles não vão disponibilizar ela para todo mundo. Segundo informações que nós temos, no Paraná são em torno de 1.100 a 1.300 carteiras no primeiro lote. Tá? Então, são muito pouca carteira, tá? Se nós dividir isso por população, vamos pegar a regional de Pato Branco, né? Que nós pertencemos à regional de Pato Branco, que é Vitorino, Pato Branco, Itapejara e Bom Sucesso, né? Eu acredito que vai vir umas 2 carteiras ou 3 carteiras para toda a regional de Pato Branco, né? Porque eles vão fazer aquela classificação e vão pegar aqueles mais carentes, né? Então não vai ter lá 10, 15, 20 mil carteiras, não, vai ser 1.100 a 1.300 carteiras apenas no estado do Paraná. Eu acredito assim, ó, sinceramente, Vitorino, se vier uma carteira, nós somos muito privilegiados, porque apesar de Vitorino ter uma condição melhor, o pessoal aqui tem emprego, tem sempre emprego sobrando, né? Nas indústrias ali, dificilmente vir alguma carteira para a nossa região aqui, muito difícil. Geralmente vai ficar naqueles municípios mais carentes, que o estado do Paraná, infelizmente, tem alguns municípios que são um pouquinho mais carentes. Então tá aí para você que estava pensando, né, de repente receber sua carteira em casa, bem tranquilo e sossegado. Há uma possibilidade, né, mesmo fazendo todos os trâmites legais, não conseguir porque vem pouca carteira para a região, né? Isso, vem pouca carteira para a nossa região, e aí todo o processo ele é feito pelo Detran, né? Aí aqui que eu quero, Valdir, entrar num assunto muito importante, né? Enquanto que eu estou trabalhando, o Valdir está trabalhando, o golpista também trabalha, né? E eles trabalham, acho até mais que nós, né? Só que enquanto nós trabalhamos para ajudar os outros, para a população, o golpista ele trabalha ao contrário, né? O que está acontecendo? Todo mundo sabe que nós pegar o celular na mão e ficar falando de carteira social, vai começar a aparecer alguns anúncios aí em redes sociais sobre carteira social. E aí começa a aparecer os golpes, né? Existem vários golpes, existe um golpe muito famoso que o pessoal está caindo, inclusive já teve vários aqui em Vitorino que caíram. O pessoal fez uma página parecida com a página Gov, idêntica, só que não é o Gov, né? Aquele Gov que a gente entra lá para pegar as nossas informações, né? Mas a tela é igualzinha. Você vai entrar lá, vai colocar que é de Vitorino, o algoritmo dele já vai puxar que Vitorino tem uma autoescola que é nossa e já vai dizer lá que tem tantas vagas. É só se inscrever e pagar uma taxa. Já tem até o valor da taxa, R$19,90. E aí embaixo vai vir a mensagem. Só procurar a autoescola ou o correio que a sua carteira já vai ser entregue em casa. Então é um golpe que o pessoal está caindo muito, tá? Aí que eu venho aqui alertar todo mundo, pessoal. Quando for sair essa carteira social, for aprovada, isso vai ser divulgado, como vai ser, aonde que você tem que se informar, se vai ser na autoescola, se vai ser no próprio Detran, tá? E aí o que eu fiz sexta-feira, Valdir? Eu disse, eu quero entrar nesses golpes ali, eu quero ver aonde que vai. Entrei no Facebook, né, que é o famoso, procurei lá carteira social, tinha um cara lá que dava carteira social. Entrei, tinha um WhatsApp. Chamei o cara, o WhatsApp é 47, então é lá do litoral de Santa Catarina. Mandei lá uma mensagem dizendo que eu queria minha carteira, né? E até escrevi meio errado, assim, né? Meio, né? Sem ter muitas informações, né? Porque como a gente tem um pouquinho mais de informação, escrevi que queria tirar a carteira, o cara já mandou o áudio para mim certinho, só pediu os dados, aí começa o problema, né? Se você passar os dados, o cara vai fazer um monte de coisa com os teus dados. E aí ele já disse, ó, qual carteira você quer? Aí eu disse, eu quero só de carro e moto, né? E ele já mandou ali dizendo assim, R$290, não precisa fazer exame, não precisa fazer nada, né? A tua carteira em 15 dias vai estar na tua casa. Então, olha o golpe que está ali, né? Então, o que eu vou alertar aqui a todos os nossos ouvintes aqui, a quem está buscando a carteira, ela continua sendo normal,
tá? Quem quiser, às vezes, tentar guardar a carteira social, eu vou dizer assim, ó, vai demorar, tá? Vai demorar e você vai ter que fazer todos os trâmites legais normal. Então, cuidam com esses golpes, tá, pessoal? Muito bem, o rapaz trabalha todo dia lá para tentar tirar dinheiro das pessoas, sentado numa cadeira, né, esperando cair na conta. E é assim em outros programas também. E esse programa aí, ele ainda está em estudo, como o senhor falou, ele não existe ainda, né? Por isso que a pessoa não deve nem querer buscar a sua carteira através, principalmente, desses golpistas, né? Isso. E assim, o golpista sempre vai ter, né? Nós tivemos aqui no começo do ano também várias pessoas que caíram no golpe do documento do veículo. Não sei se chegou a ficar sabendo, né? Então eles montaram uma página igual do Detran. E não sei como é que eles conseguem as informações, algum vazamento de informação deve ter, e eles emitiam multas, né? Emitiam multas e o pessoal pagava essas multas, né? E aí uma vez chegou um rapaz lá para consultar, eu falei, cara, você não tem nenhuma multa na tua carteira. Não, mas tá aqui, eu tenho uma relação. Eu falei, tudo golpe, né? E era lá, R$ 87 aqui, R$ 90 aqui, esse da primeira habilitação R$ 19,90. Tá? Eu já tive alunos que caíram e mandaram até o print para mim, pedindo se já podia passar a pegar na autoescola. Né? É R$19,90 de milhares de pessoas que vão buscar, dar um monte de dinheiro pro cara, né? Com certeza, com certeza. Então tá aí. E nesse programa, qual que seriam as categorias de habilitação que estariam disponíveis? A princípio é categorias iniciais, né? Categoria A e categoria B, que seriam as categorias de carro e categorias de moto. Nós não sabemos se são as duas juntos, né? A gente não tem ainda... Porque o projeto está em votação, está em discussão, né? Pode ser que eles lançam só para que o aluno, né? O candidato faça somente o carro ou somente moto, como pode ser que eles lançam para fazer as duas. Então a gente sabe que são categorias iniciais, tá? Não são categorias profissionais, que é a categoria de caminhão, ônibus e careta. A princípio, somente as categorias iniciais. Para que é isso aí? É para colocar, segundo o governo, é para colocar aquela pessoa carente no mercado de trabalho. E como o senhor já falou antes, são poucas as pessoas que serão beneficiadas, né? Cada estado aí vai ter... na nossa região, em torno aí de 4, 5 carteiras, de repente, né? O estado do Paraná inteiro são 1.100 carteiras, 1.300 carteiras, então são muito pouco, né? Sim. É uma lei assim que, claro, pode ser que mais para frente aprova mais, só que tem um custo muito alto, né? Para o governo também isso, né? Então tudo isso é analisado pelo governo, né? Além dessas informações que o senhor está trazendo hoje para nós aqui, a pessoa que tiver interesse de buscar mais informação, como é que ela pode proceder? Pode chamar nós, né? Eu digo assim, nós estamos lá sempre para passar as informações, pode entrar em contato ali pelas redes sociais, né? Pelo Instagram. A maioria aqui de Vitorino tem o nosso número, ou vem pessoalmente lá, que a gente já toma um chimarrão lá e já conversa e explica bem certinho como funciona isso, né? Para o pessoal não entrar em golpes, né? É uma coisa muito triste é quando você paga um boleto que não é seu, né? Que daí tu vai ver e cair num golpe, né? A pessoa fica bem desanimada, né? Tá certo, então. Então tem aí os anúncios, como o senhor mesmo está frisando, dos golpes e tal, e a pessoa às vezes pode... achar que é fácil, né? Mas não é tão fácil assim, o senhor já explicou, tem todo um procedimento aí normal para fazer essas carteiras social. Isso, tem todo o procedimento, até chegou um senhorzinho esse tempo lá com nós, pediu, eu sou analfabeto, vou poder pegar essa carteira? Não vai poder pegar. Tem que seguir todos os pré-requisitos lá da primeira habilitação, que é ser maior de 18 anos, ser alfabetizado, ter documento. Então vai seguir todo o processo normal, só que não vai precisar pagar. Quem vai pagar vai ser o governo. Mas lembrando, são 1.100 carteiras a 1.300 carteiras no estado do Paraná inteiro. Se eu não me engano, o Paraná tem 10 milhões, se não me engano, de habitantes, se não estou enganado ali, né? Então são muito poucas carteiras que vai ser disponibilizado para a nossa região. Muito bem, e aqui, no caso aí, esse novo projeto de lei propõe exatamente, o que ele propõe exatamente? Nós tivemos agora ali, recentemente, o ministro do Transporte, o Renan Filho, ele criou um projeto de lei ali, é um projeto muito polêmico, mas é só um projeto, ele está ainda em consultoria, mas está dando o que falar no Brasil inteiro. Esse projeto de lei, ele não sei o porquê desse ministro, eu acho que ele teve algum problema com a autoescola, alguma coisa nesse sentido,
Mas ele acabou colocando um projeto que você não vai mais precisar fazer teste nenhum, fazer aula nenhuma na autoescola. É você ir lá e tentar fazer a carteira por conta própria, né? E, inclusive, ele colocou, veja só como é que tem aquele detalhe, né? Colocam pessoas erradas, né? Em cargos errados, né? Um cara que devia estar trabalhando para a segurança viária e ele está ao contrário, né? Então, ele colocou assim que para ensinar a pessoa a dirigir não precisa ir na autoescola. A pessoa pode aprender a dirigir com o pai, com o irmão, com a mãe, com a tia, com o marido, com a esposa, dentro de um condomínio onde você mora. Primeira coisa, quem que mora em condomínio, né? Se nós pegar aqui em Pato Branco, que é uma cidade maior, deve ter um condomínio fechado, né? Quem que vai aprender a dirigir lá dentro? E aí o pessoal questionou também ele, mas se você for aprender por conta dentro do condomínio, não pode ter acidentes? E ele falou assim, mas se der alguns acidentes também não vai ter problema, alguns machucados não vai ter problema. Então veja como que nós estamos voltando para trás, né? Então assim, é apenas um projeto de lei, está em votação, tá? Ele vai ficar na consulta pública até dia 3 agora de novembro. E nós estamos lá lutando contra, né? Porque nós estamos voltando para trás, né? Sim. Como é que você vai ensinar alguém na rua sem pedal de freio, sem pedal de embreagem e tudo mais, né? Então é um projeto bem polêmico. Na verdade é assim, Valdir, todo ano que antecede ano político, sempre vai ter projetos de leis populares que a gente fala, né? Só que assim, toda vez que um projeto de lei é popular, geralmente é feito por deputados. E aí quando chega lá na Câmara de Deputados, eles são barados, né? Eles são analisados, são verificados. Esse é o único problema, que esse aqui não passa pela Câmara, né? Como foi pelo ministro, ele vai direto, né? Uhum. Eu ia até fazer uma colocação aqui que na época que eu fiz a minha primeira carteira, era exatamente como esse cidadão, esse ministro, está querendo que seja. Foi em 1983, né? Aquele tempo você ia lá, por exemplo, eu morava em Palmitos, você ia em Chapecó, Isso. E fazer o teste. Isso mesmo. Aí chegava lá, um policial lá te levava, dá uma volta lá na cidade, entra aqui, desce ali, papapá, né? Te dava umas pegadinhas, se tu caísse na pegadinha, você já rodava. E depois, uns anos, agora a questão aí de talvez uns 10 anos atrás aí, teve uma reciclagem para quem fez essas carteiras naquela época. Isso mesmo. E eu participei da reciclagem. Eu também participei. Em Pato Branco. E aí eu vi quanto a gente não aprendeu nada, né? Naquela época a gente aprendia a fazer as marchas, pisar no freio, na embreagem e dirigir. Mas você não tinha noção nenhuma de se cuidar, de cuidar de quem vem dirigindo, na defensiva, por exemplo, e muitos outros ensinamentos que serviu para mim, né? E muitas coisas depois eu aprendi até com a minha esposa, que fez autoescola, que ela me passou, né? Mas eu aprendi assim na autoescola. Digo, olha, que diferente, que interessante. Então, nós íamos na prática, né? Ele até falou, ministro, ele falou assim que, numa entrevista, né? Então, ele está se promovendo bastante. Ele está em todas as redes sociais, está na mídia e tudo mais. E aí o pessoal falou, a mesma coisa que você falou, Valdir, ali, né? Que lá na década de 80, década de 90, era desse jeito, né? E ele falou, sim, nós vamos voltar para a década de 80. Então, veja que ele está retrocedendo, né? Uhum. Todos os outros países falando em cuidados na via, né? 80 mesmo, né? Só que assim, Valdir, década de 80, quem tinha carro, Valdir? Década de 90, quem tinha carro? Nós morávamos numa comunidade, lá tinha 27 sócios, 28 sócios, lá na linha São Brás, Campoerê, tinha um produtor que tinha um Fusquinha azul, eu lembro até hoje, né? É o carro que eu tinha na época. Isso, Fusca, né? Então, assim, naquela época, tu sabendo dirigir, indo pra frente e pra trás, estava bom, né? O Fusquinha pegava 80 muro abaixo em ponto morto, no máximo, né, 90, e hoje não, você veja hoje a quantidade de veículos. Se você for ver nas casas hoje, a família, se são em dois, tem 2 carros praticamente, se tem mais um filho, são 3 carros, então mudou muito. E a lei 9.503 lá de 97, ela mudou. Antes, nós éramos autoescola. Hoje, nós somos centro de formação de condutores, né? Porque aí veio toda aquela parte do exame psíquico, do exame de visão, da parte teórica, e aí veio depois todo o ensinamento. Porque assim, o que nós temos que colocar? Que a autoescola, ela não só não ensina a dirigir, né? Ela ensina todas as regras
que é a principal, evitar acidentes, né? Como se comportar no trânsito. Por que nós temos aulas de primeiros socorros? Porque a hora que se deparar com um acidente, qual vai ser, o que eu vou fazer lá? Né? Então são várias regras que têm que ser seguidas. O que ele está propondo ali é assim: vamos tirar a obrigatoriedade, cada um vai de um jeito ou do outro, né? Ele fala que a carteira é cara. Sim, a carteira não é barata, a carteira é caríssima, tá? Só que o que o povo tem que entender? Que daquele valor que vocês pagam na carteira, em torno de 30% é taxa para o Detran. Né? Então eu pego lá 2 mil de uma carteira, eu vou pagar lá R$700 para o Detran direto, né? E o restante fica para nós mantermos todo o custo da estrutura ali com carros sempre bons, né? Carros novos nós temos que ter, né? E aí o ministro ele fala assim: vamos aprender na rua com qualquer um. Primeira coisa, né? Tanto eu como meus instrutores, jamais eles vão querer dar aula para alguém que não tenha o carro com os 2 pedais, né? Porque assim, às vezes até lá na 15ª aula, ainda o instrutor precisa usar o pedal, o aluno chega num cruzamento, não faz a parada, acelera demais, como é que ele vai segurar o veículo, né? O ministro falou assim: só puxa o freio de mão. Não é bem isso, né? Até para que as pessoas estão acompanhando pela live, nós temos pessoas ao vivo ali, e depois esta live ela fica, né, para as pessoas rever, e quem não pôde ver agora vai ver depois, né? Esses 2 pedais que ele fala não é aqueles 2 pedais normal, tradicional que tem no carro. Não. São 4, na verdade, né? 2 para o condutor e 2 para quem conduz. São 5, né? 3, né? 3 pro... Tem o acelerador, né? Acelerador, freio e embreagem. E aí nós temos os pedais chamados duplo comando, né? Sim. Que é o freio e a embreagem. Eu digo assim, esse dali é a proteção de vida do instrutor. Exatamente. Né? Sem esse dali não tem como você segurar um carro, né? É ele que vai proteger, então você usa ele, inclusive até nos testes, né, no exame final, muitas vezes o examinador tem que usar, porque o aluno, às vezes você perde, faz uma conversão, acelera demais num cruzamento, né, então esse aí, e ele falou que não precisa desses pedais, né, eu hoje como instrutor não ensinaria ninguém sem aqueles pedais, né, ninguém, porque aquilo lá é a minha proteção de vida, né, e aí ele colocou também, Valdir, a parte de, para autoescolas terem carros automáticos, eu concordo plenamente, né, hoje nós temos uma frota já começando a crescer de carros automáticos, né? Só que assim, o carro automático, para quem nunca dirigiu nenhum veículo e aprender no automático, quando ele vai pegar um manual, ele vai ter uma dificuldade enorme, né? Que é o controlar a embreagem, controlar o freio. E né? fazer a marcha. E fazer a marcha, né? Pode ver, né? Às vezes você dirige muito o carro automático, quando você vai pegar um manual, você arranca em primeira e não troca mais marcha, né? Então o nosso cérebro tem que dar aquela girada, né? E aí o pessoal pediu para ele assim: ministro, mas no carro automático vai precisar colocar pedais também? Claro, se essa lei for aprovada para as autoescolas poderem ter carro automático, vai ter um pedal lá também, né? Ele falou que não precisa ter pedal. Aí o pessoal, mas como é que tu vai segurar? Porque geralmente carro automático é um carro que tem mais uma potência maior, não é um carro 1000, né? Que tem um motor um pouquinho mais forte. E ele falou assim: não, é só empurrar a marcha no P que ele para, né? Com certeza o carro vai parar. Mas vai parar e sair só com guincho, porque no momento que você tiver numa velocidade de 40 por hora e você empurrar a marcha no P, que é o P de parada, vai estourar toda a caixa do veículo, né? Então são informações que não está bem certo ainda todo esse processo ali, né? Muito bem, então tá aí, né? Precisa que exista especialistas, né? Nesse sentido aí, contrários a essa proposta, né? O que você me diz? Isso. Assim, mas por enquanto, pessoal, o que a gente quer colocar aqui, Valdir? O processo continua todo igual. Se essa lei vir a ser aprovada, vai continuar as obrigatoriedades das autoescolas. Talvez eles reduzam um pouco na carga horária, talvez, a gente não sabe, né? Mas o processo continua igual. Se for aprovado, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, isso aí é projetos que vai demorar muito tempo, né? A gente sabe que no Brasil tudo é demorado, tudo é lento, né? Tudo é lento lá para ser aprovado. Então, hoje em dia, quem está querendo tirar a carteira, quem completou 18 anos, que às vezes precisa a carteira para começar a trabalhar, o processo continua todo o mesmo. Vai para a escola,
se informa, continua fazendo igual. Não fica esperando, porque o que acontece? O pessoal vai ficar esperando e às vezes vai perder oportunidade de emprego, oportunidade de trabalhar. Quem agora vai começar, às vezes, uma faculdade que às vezes precisa ir de caro até Pato Branco, ou vai trabalhar que precisa caro, continua sendo a mesma coisa. Certo. Então tá aí, foram muitas explicações, né? E que veio de encontro ao anseio daqueles que realmente estavam aí precisando saber realmente como vai funcionar. A princípio, a lei ainda não existe. Não, a lei está não. em estudo, talvez nem venha a ser aprovada, né? Tem muitos deputados contra, os deputados federais contra, né? Porque o que acontece? No momento que você vai tirar essa obrigatoriedade, a curto prazo vai ser muito bom, mas a longo prazo não, porque vai aumentar muito os acidentes. E hoje, Valdir, dos acidentes de trânsito hoje, 90%, isso é estudo, 90% é culpa do condutor e não do veículo. Né? É um erro que o condutor fez, alguma coisa que ele fez errado, uma falta de atenção, o próprio uso do celular, né? Você sabe muito bem. Você quer saber quando alguém está no celular no trânsito? É só olhar o cara fazendo zigue-zague na tua frente. Pode passar por ele que ele vai estar no celular, né? Então, a autoescola ensina toda essa parte. Nós não ensinamos só conduzir o veículo, nós ensinamos quais são as regras, né, tudo mais, né? Onde você pode estacionar, onde você não pode estacionar. Hoje, vindo para cá também, Valdir, eu vi uma moto estacionada em cima da faixa de pedestre, né? Então, eu vi um outro estacionado numa vaga de cadeirante, e aí depois você acaba recebendo multa e você vai ficar chateado. Ninguém quer pagar uma multa, né? Mas você fez errado, né? Então, a autoescola, ela não ensina só conduzir. Muitos já sabem conduzir. Para frente e para trás, tranquilo, né? A gente ensina as regras, como conviver no trânsito, porque assim, o trânsito, Valdir, ele é uma arma, tá? É uma arma muito perigosa, que você pode matar várias pessoas, como você pode ficar enfermo, como você pode ferir pessoas, como você também pode vir a ter ali algo mais grave, né? Pois é, a questão aí dos acidentes, a gente sempre fala aqui no programa, geralmente é porque a pessoa, ela fez alguma coisa errada. Normalmente não é a questão assim do carro que deu um problema mecânico. Pode acontecer, mas aquilo que o senhor falou mesmo, 90% é erro humano. A gente observa muito, porque eu vou seguido para São Lourenço, que eu vou fazer um trabalho lá no Araucária, né? Que é um bairro nosso aqui. Sim. A gente vai levar informação lá para aquela comunidade através do carro de som. Eu tenho visto cada coisa aí, né? Daqui para lá e de lá para cá, é impressionante. Você pegar, por exemplo, para nós que conhecemos aqui o Rock ali, né? Sim. O restaurante dali para frente é só 2 faixas e é curva. Eles passam normalmente, e se vier alguém de lá, já não tem como desviar. Eles vão podando e vão mesmo. E outra coisa, acontece muito acidentes aqui nesse trânsito de Vitorino a São Lourenço, na reta. Isso, é impressionante você, numa reta, acontecer de bater 2 carros. Por quê? Alguém saiu de trás, não viu direito, saiu de trás do outro e foi podar, e aconteceu o acidente. E geralmente é por falta mesmo de cuidado, né? Isso, se pegar São Lourenço, Vitorino e Vitorino, Pato Branco, o índice de acidente é grande, né? Sim. E são estradas boas, vamos ser. Claro, agora choveu, tem alguns buracos, eu fui ontem para São Lourenço, aí tem alguns buracos, mas nós temos que ter cuidado, né? E aí vem do quê? Vem de conta a tal da pressa, né? Todo mundo tá apressado hoje, né? Você vai para Pato Branco, o pessoal ali no trevo, ali onde tem a Jundira, agora ali embaixo, ali o pessoal acaba podando ali em próprio trevo, né? Sem muitas noções, né? Muito bem, conversou com nós aqui no programa o Turazi, que ele é o proprietário da autoescola Motocar, né? E mandar um bom dia também para a esposa lá do Turazi, dona Juliana, né? Isso. Que sempre nos atendeu lá muito bem quando a gente fazia uma divulgação aqui, né? E a gente tinha um contato com ela também e o senhor trouxe importantes informações para a nossa comunidade e também para quem nos acompanha através aí do Facebook e na internet. Nós estamos também para o mundo todo hoje em dia, né? Nós temos a nossa frequência na cidade, mas o rádio hoje, você de repente tem alguém te ouvindo lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou em São Paulo, como a gente frequentemente pode ver através dos indicativos aqui, né? Então, hoje a internet leva muito longe as informações
e queremos deixar à disposição o nosso microfone para que o senhor faça aí as colocações finais, se tiver alguma informação a mais para passar. Ok, Valdir, ok. A internet hoje leva nós para todo mundo, né? Não era diferente na nossa época, não fizemos carteira, né? Exatamente. Bem antigamente. Aqui, só agradecer o espaço aqui, Valdir. Então, informar que o pessoal cuidem os golpes, tá? Cuidem cair nesses golpes. Informar que o processo de habilitação continua todo igual, não mudou nada por enquanto, são apenas projetos de leis, tá? Estamos lá na autoescola aberto aí das 7h30 até, sem horário, né? Porque eu fico até 10h30 da noite dando aula, né? Então, qualquer informação pode ligar, pode passar lá, que a gente vai tirar todas essas informações e avisar que já iniciamos o mês de novembro, a gente sempre tem as campanhas do Black Friday, né? Certo. Famosa, né? Sim. Que eu acho uns negócios que o pessoal faz meio errado, né? Eles aumentam o preço e depois diminui para dizer que é campanha, né? Nós não. Nós nunca fizemos isso, a gente faz algumas campanhas em novembro também, mas a gente nunca aumenta o preço para depois diminuir. Esse ano nós vamos antecipar, né? Até já divulguei nas redes sociais ali que o careca da autoescola, que o pessoal me chama de careca já, né? Antecipamos umas promoções já, então já está ali nas redes sociais aí uma promoção boa, a gente antecipou ali a promoção de Black Friday para não ficar Se quiser naquela... aproveitar, pode fazer. Isso, a gente tem uma promoção agora, a primeira habilitação com 20% de desconto, tá? Então a gente não vai lançar lá no mês de novembro Black Friday. A gente já lança uma promoção antes, quem quiser aproveitar aí a promoção, né? Não sei até quando a patroa vai deixar eu fazer essa promoção, né? Porque é ela que manda lá na autoescola, né? Mas já está em aberto. Aí quem quiser participar, quem quiser aproveitar esse valor aí, estamos lá à disposição, Valdir. Obrigado pela sua presença. Tenha aí um bom dia, uma ótima semana. Bom dia, Valdir. Tudo de bom.